Então, aqui em Lisboa, o peso, apesar de tudo, e a questão da magreza ou não foi um problema até que momento? Até que momento, apesar de tudo, a Sofia viveu sem se preocupar excessivamente com a sua imagem? Tem aquelas coisas normais, não é? Mais ou menos quando comecei a entrar naquela altura dos 14, 15... A pré-adolescência mesmo? É a pré-adolescência, depois comecei a ter algumas transformações no corpo. Já é adolescência mesmo, sim. E passei do achar-me muito magra para o mais gorda. Foi mais ou menos nessa altura. Ou seja, aumentou um bocadinho de peso quando entrou na adolescência. Sim. Comecei a adquirir aquelas formas típicas de mulher, que isto acontece a todas nós, não é? E no meu caso foi mais ou menos por essa altura, aos 14, 15, foi um bocadinho mais tarde até que as minhas colegas, que eu lembro-me que as minhas colegas na altura achavam muito estranho, é porque eu já tenho o corpo assim, e tu não, e pronto, essas coisas. E foi mais ou menos aos 14, 15 que eu comecei a desenvolver mais e a ter mais um corpo de adolescente, e a deixar para aquele lado de menina. Mas hoje, quando olha para trás, Sofia, e olha para esta menina dos 14 anos, porque está-me a dizer, o corpo transformou-se, porque estava-se a transformar num corpo de mulher. Isto não quer dizer necessariamente que passasse a ser uma pessoa gorda. Simplesmente tinha umas formas mais redondas, porque pressupõe, não é? Esta entrada a passagem para a idade adulta pressupõe isto. Era gorda? Não. Hoje não. Hoje não acho isso. E olha para aquelas fotografias, estava gorda? Não estava. Estava com o corpo correspondente a quem tinha aquela idade e estava a entrar na adolescência. Normalíssimo. Com uma moca e tal, mais redondinha, não sei o que, tudo normal. Sim. Tudo normal. Isso não foi problema até quando? Quando é que isso começa a ser problema? Quando é que o espelho começa a dizer passaste de Olívia Palito para gorda? Foi na altura que estava a chegar aos 16, tipo 15, 16. 16. Por aí. Pronto, eu lembro-me que eu tinha feito o aniversário em setembro, portanto fiz 16 anos em setembro, e as coisas começaram nesse verão. E as coisas o quê? Por onde é que isto começa? Eu comecei a achar-me gorda, comecei a achar que tinha barriga, que era feia e não me sentia bem. Lembro-me que na altura usava-se aquelas calças assim, por umbigo. Sim, aquelas cinturas descaídas. Sim. E eu não sei porque eu dizia que não me ficavam bem, porque eu era gorda. E passava a vida toda a ver na balança se estava mais gorda ou menos gorda, a medir a barriga, a medir a cintura, que eu até tinha mais essa mania do que propriamente a balança em si, era mais... Era ver o perímetro abdominal, para ver se diminuía. Sim, para ver. E comecei a fazer uma dieta mais ou menos por volta dessa altura. Foi a primeira dieta, então? Sim, por foi a volta primeira. dos 14, 15 anos, primeira dieta? Sim. Quando me diz, eu dizia que estava gorda, mas dizia a alguém ou dizia a si própria? Não, dizia a mim própria. Não comentava com ninguém? Não dizia às amigas? Não, só comecei a comentar mais tarde, muito mais tarde. Ok. A primeira era só eu, porque eu não queria contar a ninguém que estava gorda, elas quisessem que vissem. Depois, só ao final de um tempo, é que eu vou começar a exteriorizar isso para ver se as pessoas concordam comigo. Mas, é assim, era para ver se concordavam comigo, mas eu já tinha na minha cabeça que estava gorda. Portanto, sim, dissessem elas o que dissessem, achava que lhe estavam a mentir ou a dizer uma coisa para lhe agradar. Quando fez esta primeira dieta, que foi uma dieta provavelmente que arranjou ou numa revista ou Foi não numa sei. revista, sim. Pois, comprei aquelas revistas de beleza e desporto e coisas do género e tinha lá uma dieta, que acho que era a dieta do iogurte, assim, uma coisa que nós retirávamos alguma refeição, salvo erro, era o almoço ou jantar, e substituímos por iogurtes. E foi isso que eu fiz durante uma semana e perdi logo uns 3 quilos, assim. Foi logo uma coisa assim que se via logo no corpo, notava-se bastante. Ficou satisfeita? Não. Ao início, os primeiros dias ainda fiquei, mas depois já não fiquei, ainda continuava gorda, ainda tinha que perder mais peso. E isto depois foi continuando. E continuou com essa dieta ou, entretanto, procurou outra? Depois não procurei uma dieta específica. Aquilo que eu fazia era... Comprei um livro de nutrição para ver as calorias que os alimentos tinham, comecei a contá-las, comecei a entender que se queria perder X, tinha que só consumir X, e aos poucos aquilo foi-se tornando uma espécie de vício, e quase sem eu ter consciência e eu ter noção, fui começando a retirar alimentos e fui começando a diminuir aos poucos a dose que eu consumia. Que alimentos é que tirou de todo? Quando olha para trás, lembra-se, olha, isto eu deixei mesmo de comer. Doces, gorduras, tudo o que fosse açúcares, etc. Isso eu tirei logo. Mas isso até nem faz mal, isso todos nós devíamos fazer, não é? Tirar os alimentos processados, os açúcares, até aqui tudo bem. Tirar isto não tem mal nenhum. Depois comecei a reduzir tudo aquilo que são hidratos de carbono, ou seja, arroz, massa, batatas, comecei por aí. Até que mesmo depois já a própria carne e o peixe eu começava a cortar. Eu comia muito pouco. Para ter uma noção, eu chegava a ir para a escola, eu tinha aulas às 8 da manhã e o meu pequeno almoço era um iogurte daqueles de 125 gramas com um bocadinho de cereais. Mas um bocadinho, que isto não tem nada a ver com o que eu, por exemplo, hoje como.
Isto às 8 da manhã? Não, às 7h30, porque eu ia Às entrar 7h30 8 na comia escola. esse iogurte? Sim, e passava o quê? Até às 13h30 sem mais comer nada. mais nada? Mais nada. E quando chegava a essa hora, comia na escola, vinha à casa? Como Não, era? vinha a casa. Vinha à casa. E tinha alguém que monitorizasse o que é que comia? Normalmente não, porque os meus pais a essa hora estavam a trabalhar. E então essa era a hora que eu podia fazer as asneiras todas que me apetecia. Ou seja, à podia noite era dizer mais que tinha complicado. comido tudo o que lhe deixaram. Sim, sim, eu dizia que comia, e se fosse preciso até deitava fora, dava ao cão, qualquer coisa, mas eu dizia que comia. E à noite é que eu já tinha algumas reticências, mas depois comecei discretamente também a arranjar esconder comida. Claro, Já lá estou vamos. muito mal disposta.